Em 5 segundos, mais uma transmissão de conhecimento do Centro Universitário Internacional Uninter. Em 5 segundos, mais uma transmissão de conhecimento do Centro Universitário Internacional Uninter. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso dia de evento do Dia do Internacionalista. É com uma grande satisfação e honra que recebo vocês essa noite para esse evento realizado aqui na Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje nós teremos uma grande honra em poder acompanhar uma entrevista concedida pela professora Clara Mattei à nossa equipe de Relações Internacionais e de Ciência Política. Então, muito obrigado por estar aqui conosco essa noite e antes de iniciarmos aqui o nosso evento, quero dar boa noite ao professor Lucas Máximo, coordenador do curso de Ciência Política e de Gestão de Partidos Políticos, à professora Carolina Roeder, que é professora no curso de Ciência Política, de Relações Internacionais e também de Gestão de Partidos Políticos. Boa noite, professores. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Carol. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Guilherme, ao Frota e à Aline, sobretudo pela organização desse importantíssimo evento dos nossos cursos. Eu devo dizer que para mim é realmente uma satisfação compor essa mesa e faço votos para que vocês, alunos e não alunos que nos prestigiam com sua audiência, tenham um excelente aproveitamento para as atividades previstas para celebrar o Dia do Internacionalista. Boa noite, meus colegas que estão aqui presentes. Boa noite a todos os nossos futuros internacionalistas que estão nos acompanhando aqui com a gente hoje. É uma satisfação enorme estar aqui, dada a altura, né, de nossos entrevistados. Então, aproveitem muito essa oportunidade. É uma honra muito grande para a gente, né, enquanto instituição, ter trazido esses dois professores para palestrar hoje e amanhã, que é a professora Clara Mattei e o professor Cas Mudde. Então aproveitem muito e também é um momento de celebração, né, pelo Dia da Internacionalista e do Internacionalista. Então aproveitem muito e bom evento para vocês. Muito obrigado, professor Lucas, muito obrigado, professora Carolina. E para dar início, então, ao nosso primeiro dia de evento, gostaria de convidar e dar boas-vindas à nossa diretora aqui na Escola Jurídica, a professora Débora Veneral. Boa noite, professora. Boa noite, professor Guilherme. Boa noite também, professor Lucas e professora Caroline, que estão aqui conosco no estúdio. É um prazer estar aqui nesse dia tão especial de um evento internacional que comemorará o Dia do Internacionalista, que é dia 26 de setembro. Eu quero, com isso, cumprimentar todos os nossos alunos do Brasil e dos polos localizados no exterior. Cumprimento também os nossos gestores de polo, de apoio presencial, que estão espalhados por todo o Brasil, trazendo cada vez mais alunos para participar do curso de Relações Internacionais, de Ciência Política e dos outros que a Uninter detém. Também quero aproveitar e registrar o meu agradecimento aos convidados especiais, convidados internacionais de grande renome que estarão conosco hoje e amanhã, a professora Clara Mattei e o professor Cas Mudde, e quero dizer que é uma honra para nós da Uninter, tanto no Brasil como no exterior, recebê-los aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite do professor Guilherme
e da nossa equipe. Professor Guilherme, é importante nós retomarmos um pouquinho aqui, considerando o Dia do Internacionalista, do curso de Relações Internacionais Uninter. Esse curso foi criado em 2008, inicialmente na modalidade presencial, e completou 17 anos em 2024. Ele está quase atingindo aí a maioridade. É um curso que formou cerca de 2.000 alunos até o momento, e atualmente nós estamos com aproximadamente 2.500 alunos matriculados. Todos os anos nós recebemos novos alunos e também, considerando a educação à distância, flexibilidade, nós formamos novos alunos. A Uninter foi pioneira nesse curso, na modalidade EAD, que desde 2014 ele vem sendo ofertado, então, de maneira regular. Quero dizer também a vocês todos que nos assistem que o curso de Relações Internacionais da Uninter tem a nota máxima no MEC, ou seja, a nota 5. É um curso de extrema qualidade, a começar pelos profissionais que estão à frente desse curso, como é o caso da coordenação na pessoa do professor Guilherme, dos colegas coadjuvantes que também participam desse curso, como núcleo comum, que é o caso do professor Lucas Máximo e da professora Caroline Roeder, da professora Nathalie e dos demais que estão também envolvidos nesse projeto. Eu quero parabenizá-los por esse evento, é um evento de magnitude para nós da Uninter, para o curso, e quero dizer a vocês que divulguem esse material que será hoje gravado e poderá também ser assistido em outros momentos, para que todas as pessoas tomem ciência da importância dessa temática, da importância da profissão do internacionalista. Meus parabéns, que possamos formar muitos e muitos internacionalistas para todo o Brasil e que possam atuar no exterior também, levando aí o nome da Uninter e a qualidade do ensino que nós oferecemos. Parabéns a todos e um excelente evento. Muito obrigada. Suas palavras aqui de abertura no nosso evento. Eu vou fazer um rápido agradecimento a algumas pessoas. Em primeiro lugar, a professora Débora por ter incentivado e apoiado a realização desse evento. Sem o apoio dela, isso não estaria sendo possível. Ao Jason Diet, o vice-presidente do Global Hub aqui da Uninter, que nos deu todo o suporte em relação à tradução, a como a gente operacionalizar esse evento. A Aline Tess, que sem a sua organização isso também não estaria sendo possível hoje. Então, Aline, um trabalho extraordinário, muito obrigado. E ao Reginaldo, e a ele, estendo a toda a equipe de transmissão que está proporcionando que esse evento chegue à sua casa. Antes de dar início, então, aqui a palestra da professora Clara Mattei, 2 pequenos recados. Esse evento ele é um formato híbrido. Então, eu, o professor Lucas, a professora Carolina Roeder, os outros professores que estão aqui no chat, nós estamos ao vivo aqui e vamos interagir com vocês. A professora Clara Mattei, ela nos concedeu uma entrevista a mim e ao professor André Frota, onde ela fez uma breve apresentação e, seguido, respondeu algumas perguntas elaboradas pela nossa equipe. Então, nós vamos ter esse formato híbrido. Tanto a palestra da professora Clara Mattei quanto do professor Cas Mudde foram concedidas para nós aqui na Uninter. Então, é um material inédito e exclusivo para nós. Então, esse é o formato híbrido. Nós teremos um breve intervalo após a transmissão dessa palestra da professora Clara Mattei. A gente retorna depois de uns 10 minutinhos com a sessão de perguntas e respostas. Aí, na sequência, eu, o professor Lucas e a professora Carolina e também o professor André Zigma remotamente, iremos interagir, repercutir a fala da professora Clara Mattei e também responder algumas perguntas do público. Último recado, e daí a gente inicia a transmissão.
O Grupo Ninter ressalta que as opiniões manifestadas pelos convidados do presente evento não refletem o posicionamento da instituição e de seus colaboradores, sendo conferida apenas a liberdade de expressão para que estes se manifestem de acordo com as suas filosofias, não havendo qualquer tipo de censura. É isso. Vamos dar início, então, à transmissão da palestra. Por favor, desfrutem desse momento magnífico que podemos proporcionar a vocês nesse exato momento. It's my pleasure to welcome you to today's lecture held in celebration of Internationalist Day. This event is organized by the Bachelor Program in International Relations at Uninter, which brings together over 2,500 students from across Brazil. Today's lecture will also reach a broader academic community, including students from related programs such as political science, party management, and others. Professor Clara Matte's presentation will have a direct impact on this wide audience, enhancing their understanding of global economic systems and intersection of economics and politics. We are particularly honored to have with us today Professor Clara E. Mattei, whose work has made profound contributions to our understanding of the history of capitalism and the intricate relationship between economic ideas and technocratic policymaking. Professor Mattei is an associate professor in the economics department at the New School for Social Research. Her research focuses on the critical role that the economic thought plays in shaping social and political realities, with particular attention to the concept of austerity. Her recently book, The Capital Order, How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism, has been internationally recognized. It was named one of the best economic books by the Financial Times. It's been translated into more than 10 languages and has earned the 2023 Herbert Adams Braxton Prize from the American Historical Association. We are truly fortunate to have Professor Mattei with us today, and I'm certain her contributions will provide valuable understanding of the influence of economic ideas in shaping our world. Before we turn to Professor Mattei, I would like to invite Professor Guilherme, the coordinator of the Bachelor's Program in International Relations, to give a brief introduction. Please join me in welcoming him. Hello, everyone. Welcome to our Dia do Internacionalista. It's with a great pleasure that I welcome you to this special celebration. Today, we have the honor of hosting Professor Clara Mattei, a distinguished scholar whose work has significantly contributed to our understanding of intersections between economics, history, and political theory. Professor Mattei is widely recognized for her insightful research and thought-provoking perspectives, especially in the areas of fiscal policy and austerity measuring. Her groundbreaking work not only enriches academic discourse, but also provides critical insights into some of the most pressing economic and social issues of our time. We are incredibly grateful to Professor Mattei for taking the time to share her expertise with us today. Her lecture promises to be a valuable contribution to our ongoing discussions, and we are excited to learn from her insights. Welcome to Ninter, Professor Mattei. Thank you very much. It is my pleasure. Before I begin, I just wanted to mention that I'm actually going to be moving from the New School to the University of Tulsa, Oklahoma, to open a new center for heterodox economics that will be launched in February. So hopefully it will be a space for students from all over the world, and especially, I hope, from Brazil. We are trying to have serious institutional connections between this new institution that is called the CHE, to remind us that, historical transformation and economic transformation is possible,
and young generations all around the world, and especially in Brazil. So I hope you can, stay tuned, and if you are interested in hopefully having some summer schools there, or perhaps even doing a master's program or a PhD program, we're building it, but it is a possibility. So please reach out in case. So that's the first point I wanted to make. We are living a historical moment that is of the darkest kind. What is happening as we're speaking in Palestine is beyond what human capacity can really accept. If people know what is happening, and in terms of the violence on children and the devastation and the persecution and the killing of doctors, of professors, of all of the infrastructure, we are living a real genocide, and everyone around the globe is kind of silently complicit with it. So what is happening right now in Palestine is, to me, the most obvious representation of the deep truths of our economic system. And we know that our economic system dominates any form of political decisions. So my first call is to tell the young generations that it's more than ever urgent to be curious and courageous, to criticize. And in order to criticize, we need to thoroughly understand the type of economic system we live in, because either we react now, or, as Chris Hedges, a famous journalist in the United States, has said, we will all be Palestinians. So it is very, very important that this is a wake-up call. And I think part of my work has been about building some ground for a wake-up call also in academia. There is no separation between academic thought and public discourse. Actually, what you see is that usually academic thought is a way to refine and justify the absurdities of public discussion. And this is why we need to be able to use our thoughts in a way that is actually not to justify and to hide how our economy works, but to explain it, and thus try to overcome all of the contradictions that, of course, are so obviously visible in the massacre of children in Gaza, as well as all of the victims of the climate catastrophes. And I know that in Brazil, you're quite acquainted with that type of human disasters. In my work, I looked at austerity policies. Maybe you can show I don't have the book with me, but it has been translated also in Brazilian Portuguese. This book is the result of a lot of years of research, started when I was a student, a PhD student, and it's been a struggle. I fought to try to tell the academic world that we needed to go beyond the boundaries of what is usually understood as proper economics, as proper scholarship. And the way I did it is to use history in a way to guide and open up our conceptual understanding of current day problems. So austerity is a very important focus in order to show how critical historical political economy can help us see what austerity is in its reality still today. Because what happens is that when you hear about increases in interest rates to solve inflation, when you hear about the need to cut social expenditures, to balance the budget, all of these economic reforms that have been the norm in advanced capitalist societies, both in the north and the south of the globe for centuries, and austerity is in the DNA
of how our economy works, are presented as virtuous, necessary reforms to live beyond our means and to stabilize money. Now, what we are not told is how there's nothing apolitical or neutral about austerity. If we see history, we realize that austerity emerges to resolve the most important problem that capitalism has, which is the problem of making sure the majority of people in society have no alternative but to accept their condition as low-paid wage workers who sell their capacity to work in return for a wage and have no say, no agency of what is being produced, why, and how. So this is what I call the capital order. Now, it's not my intuition. It was already, of course, in the most important intuition of the work of Marx, which is we cannot take for granted money, GDP growth, wealth accumulation, commodities. All these objects are not spontaneously and naturally there. They are there because of a specific social relation of production, which is the relation of exploitation. Meaning, again, that the majority has no say on what is being produced and also does not get to keep any of the value or a very little part of the value, which is what we get in our wages, which is far less than the value we produce for society. So in my work, I showed that austerity cannot be reduced to a technical necessity, nor can it be reduced to dumb policy, right? There's a problem because a lot of so-called progressive economists tend to minimize the problem by saying, oh, you know, austerity is just bad policy. It's irrational. It doesn't work. It doesn't solve the debt problem. It doesn't help promote growth. This conversation is missing the main point. The main point is not to look at the economy as an object that we can kind of manage either via austerity or via fiscal stimulus. No, no, no. The point is that our economy is a specific economy that is based on this capital order. And thus, the main purpose of expert economics and governmental policies is to discipline the majority of people into accepting this type of reality. Austerity as a very powerful mechanism to shift resources away from working class people in favor of savers, investors, of those who make a living off of capital gains, who lend money or invest money, which is basically the same thing, while increasing our market dependence, meaning the fact that if I don't work, I can't eat, I can't sleep, I can't go to school, I can't get medical treatment. This is what austerity does, promotes the capital order. Now, let me take a break. This intuition, which seems quite theoretical, is actually very concrete, and it emerges from historical studies. This is why I urge anyone who wants to study economics to emancipate oneself from the abstractions that justify the reality and instead take history very seriously. If you take history seriously, you realize a lot of things that today we just take for granted. So my work looks at what happened 100 years ago, after the First World War. And I cannot get into the details here, and I hope you will have time to look at the details in the book. And again, if you don't want to buy the book, I have problems accessing the book, please reach out. I can offer a way to actually read it. The point here is that after the First World War, the majority of people, even in the
heart of capitalism, Western Europe, Britain and Italy, for example, the two countries that I focus on, the majority of people were not willing to accept the capital order anymore. It was a moment of existential crisis of our system. Wage relations and private property of the means of production, the two pillars of our economy, were being questioned, and concrete alternatives were being put on the table. And in the work, I show how this was in a way triggered by the big intervention of the state in the economy with the war that thus politicized the economy. Everyone realized that there was nothing spontaneous, there was nothing natural about capitalism. It had been maintained in place by active state intervention, and thus people realized that alternatives were not only available, but were important to secure the satisfaction of human needs. In this moment of existential crisis of capitalism, austerity, as we still know it today, emerges as an incredibly intelligent mechanism to tell people, you know what you are doing is wrong, it shouldn't be, and you should just silence yourself and go back to working for your boss. Here is what happens and all of this is reconstructed, all of this work is reconstructed through archival evidence. So I spent a lot of time in the archives to offer qualitative material, to kind of discover what was happening then that tells us a lot about what happens still now. So after the First World War, economists, experts were called to advise governments for the first time in such a direct way in the international conferences of Brussels and Genoa, 1920, 1922. Now, what happens is that at Brussels and Genoa, the austerity motto, consume less, produce more, is codified in these resolutions that then are basically applied quite rigorously around the world. Now, I focus on Britain and Italy. And why I like to focus on these two countries is because it gives you a sense of how in very different institutional settings, we have on the one hand, Italy, that is the birthplace of fascism. 1922, Benito Mussolini comes to power, and he is celebrated by the liberals and by economists because of his very powerful capacity to implement austerity. And I will define austerity in a minute. The same happens in Britain. It's not the fascist dictator, it is the Bank of England and the British Treasury that follow a very strict austerity agenda. So I would just like to define what austerity is, because history discovers for us that the definition that we use today is a definition that purposefully depoliticizes the question and makes us blind to what really matters. When you hear about austerity also in Brazil, I know Lula is kind of implementing austerity in, pressured or not pressured. This is what is happening also in Brazil today. We tell us, well, there is a zero deficit target by 2025. And there, when people tell you what austerity is, they usually say austerity is about cutting expenditures and increasing taxes. Now, what I try to show is that austerity is not about cutting expenditures in general. It's about specifically cutting social expenditures. So what happens is that today, for example, Joe Biden, the president of the United States, likes to cut expenditure on health, on housing, on healthcare, on schools, while there's a lot of money that is being spent on the military-industrial complex, on subsidizing, incentivizing
private business. A lot of incentives, a lot of money that the state is spending on the capitalist elites, while this money is taken away from people. So this is one aspect of fiscal austerity. Cuts in social expenditure while the state is spending a ton of money subsidizing the profits of the military industrial complex, of the green transformation, of all of the private investors that rule our economy today. This is what happened also after the First World War. Massive cuts in social expenditures that had as a result, like today, the result of disempowering people. The welfare state was born after the First World War. I tell the story of how the welfare state was born in the book and how quickly it was killed by the British Treasury or by Benito Mussolini telling their citizens, no, you cannot have these services. We need to use the money to incentivize those who are truly virtuous, namely the capitalists. This also happens with the other coin of fiscal austerity, naming taxation. It is not about increasing taxes. It's about regressive taxation. So once more, it's about who do you tax, not whether you tax or not. And what you notice is that, again, regressive taxation is a fundamental element of our economy because it is the working classes who get taxed disproportionately more with respect to those who detain capital. Everywhere in the world, especially in the West, inheritance tax is basically in existence. There is all sorts of loopholes, legal loopholes to evade taxes, and in order for big corporations to not pay profit taxes. And there's a lot of literature on this. I'm trying to just systematize it. This is what happened after the First World War. They eliminated capital levies. They eliminated the taxation on the rich, while they found more working people to pay more taxes, while increasing the taxes on consumption, that of course are taxes that everyone has to pay no matter how much you make. This is fiscal austerity. Fiscal austerity, of course, serves the purpose of making the majority weak while empowering and making the elite stronger. The same is true for the second element of austerity, that is monetary austerity. And in Brazil, like in the United States or in Italy, we are quite aware of what monetary austerity is all about. It's about increasing interest rates, right? Making money more expensive. Now, again, this is presented to us as the best way to solve a problem that affects everyone, inflation. And actually, the experts tell us, it's the weakest who suffer more if the price of bread goes up. Thus, we are doing the good for everyone. Now, again, what happens after the First World War helps us understand that curing inflation by increasing interest rates is not at all a neutral policy. What increasing interest rate does is, once more, hit hard on working class people, while those who have capital and are lending capital are making a lot of money. This is what happened after the First World War. Increasing interest rates meant that those who detain capital could make, of course, more money off of lending money, while workers not only, of course, well, at the time, workers were not really living off credit. Today, in Brazil, for example, we have a situation in which almost 80% of families live off of credit to make it to the end of the month. This means that these families have a harder time paying the interest on their debt. In the meantime, it gets worse because people lose as workers. What increasing interest rate does is that it slows down the economy, which means that there are less job openings and that there's actually people who are getting fired. And thus,
unemployment goes up. When unemployment goes up, that is the best way to kill all of these alternative ways of making a living, and especially to kill the demands of the working class. And this is exactly what happened after the First World War. In Great Britain, increasing interest rates to 7% in 1920 had an effect that was dramatic on the working class. Unemployment went up to 17% of the unionized workforce, and immediately strikes started to go down. Unionization started to go down, and wages were brought down. There were a lot of ways in which workers were directly engaging in production, trying to produce for need, not for profit, challenging wage relations for an idea of democratic participation, both in agriculture and in industry. All of this were killed by the economic recession that was caused by increasing interest rates. And this is exactly what is happening still today. Actually, increasing interest rate is causing a downturn that is very good for the class struggle, because it's killing the ambitions of the working class. So again, how a recession is a short-term loss for a much greater gain for the capital order, which is that of taming working class people. And finally, we have industrial austerity that was very powerful again after the First World War. And industrial austerity is all about privatizations, labor deregulation, attack on unions, again, a way to increase the market dependence of the majority while boosting the profit expectations of those who make a living off of capital. So the story after the First World War is very indicative of how austerity is nothing but a one-sided class warfare against the citizens of each nation to preserve the capital order. Now, I want to just say two more things. One is that we know that austerity policies are justified by economic theory. So part of the story in the book is to say, where does this economic theory come from? What is the origin of what we consider to be the only possible economic paradigm that exists? Because we study economics at school and we have a textbook and we just think, well, this is, objective science. We better learn it and learn how to do some math using these assumptions. Now, what you discover, and the book is very powerful in this, is that the founding fathers of pure economics, right, the current dominant framework, that came up with the idea that economics was neutral, was objective, was a hard science. They were absolutely those who could reach the truth that everyone should just learn, were also those who are most engaged in telling society that workers were like pigs, living like drunk in the streets, spending all of their money buying wine and going for prostitutes. These were the words used by the same economists who were coming up with great mathematical theorization. So in my own work, what I tried to do, and this was very much not seen well by my colleagues and my professors at the time, and I still said, you know what, I think this is important, so I will do it, is to say, let's take the theory and put it together with the actual practices of these people in their daily existence and in their political interventions. And you realize that what they were writing on the newspapers, denouncing how workers were squandering, were not able to behave properly, was very much aligned to this new theory that was expelling workers from the model. No more labor theory of value that tells us that workers who produce value. Only the theory of abstinence, telling us that actually those who matter are the savers, investors, because they are those who are virtuous and who save. And thus everyone should be grateful
There's no more classes, no more antagonism in these models. There's only harmony and individuals who go together and have to submit to the entrepreneur, because the entrepreneur becomes the new agent of these models, and the workers are just passive cogs of the machine. So this is to show how the type of theory we learn at school is not neutral, but is extremely classist and justifies austerity, which is all about it, once more, shifting resources from the majority to the minority. The last point I want to make is to say that the third, so we talked about what austerity is and how it coerces people into accepting the capital order, and it eliminates the alternatives that were emerging, especially in moments of crisis of the system. Two, we said how there's specific economic theory that is justifying austerity still today, and this theory is not neutral, but is very classist, and history shows this very well. Three, the last point I want to make is to say that this book also shows how between fascism and liberalism, there are very many similarities, unfortunately. So that we should eliminate this false distinction between liberalism and fascism, because when you look at it historically, you realize that they are allies when it comes to preserving the capital order. So Mussolini, the first fascist dictator, would have never been so powerful if he hadn't had the complete support of economists, neoclassical economists, and all of the liberal elites, both in Italy and abroad. I usually read a quote that is in the book by Montagu Norman, and it's in chapter 8 if you want to read it, which says Montagu Norman was the governor of the Bank of England. He's considered the most liberal figure in the world. And he wrote a letter, and this letter I found in the archive, and for me it was a moment of, this is what it's all about. He wrote a letter to Jack Morgan, the owner of Bank of Morgan, that now is JP Morgan Chase, that is the most powerful bank in the United States and in the world still today. Morgan Bank was very much supportive of Mussolini, and Montagu Norman writes to Jack Morgan saying, you know what? Mussolini has done terrible things. He has taken away the right of free speech. He has tortured, he has beaten political opposition, but he was the necessary person to avoid the pendulum, and these are quotes actually from him, the pendulum from swinging too far in the opposite direction. Mussolini was the right man at the right moment who understood the need to increase profits and discipline workers. So again, we see in this book how fascism is not something different. It's capitalism on steroids. And that when it comes to moments in which people want a different world, liberals are very much happy to accept the capital order. Now, the book is dedicated actually to my great uncle who died in prison. He committed suicide, hanging himself with the shoelaces in prison once he was actually caught building bombs against the fascist occupation. So what fascism was in terms of killing and beating, I don't need say, but what's interesting is how fascism is instrumental to the capital order, and how ultimately this is something that it's not just a unique thing of Mussolini. It repeats itself throughout history. We know the case of Chile, we know the case of Indonesia, we know of other cases in which the marriage between neoclassical economics and fascism was extremely strong. I want to close just with a line to bring us back to the Brazilian reality. This is something I wrote for the book that I'm currently working on. When in June 2023, the Brazilian central bank set interest rates at 13.75%, the advantages were all reaped by the wealthiest 10% of society, the private holders of governmental debt. National and international creditors annually drain around 700 billion reais, equivalent to about 7% of GDP on the public debt alone.
The Brazilian state did not incur debt to build schools, for example, or for the Bolsa Familia program. 82% of the increase in public debt results from accumulated interest. As public social services wane, people survive via private debt. My Brazilian colleague Ladislau Dobar explains, it's no wonder that 79% of Brazilian households are mired in debt, working to pay interest and often only prolonging the debt. In 2023, 70 million adults are in default, which amounts to a personal bankruptcy crisis on a massive scale. There's no control. The central bank is autonomous, meaning it is controlled by the very groups it should regulate. Interest payments added to the tax evasion and tax exemption leads to a staggering 30% of Brazil's GDP that is transferred from workers to capital holders every year. These figures serve to remind us that the public discourse on financial responsibility is only a facade, used to cut social expenditure and thus force workers into abstinence, while the bulk of our tax money silently flows into the wallets of the very few. These are words that I think are very important to keep in mind because, again, history helps bring down the rhetoric that austerity is about balancing the budget and taming inflation. That's not what austerity is about. Austerity is about taming the working classes and securing that no alternative emerges successfully. And of course, last word, central bank independence as we know it today was exported in Brazil in the early 1930s, exactly by those experts that I study in my book who are implementing central bank independence in Britain. Central banks should never explain, never regret, never apologize. These words are of Ralph Hawtrey, economist at the Treasury, who was saying we need central bank independence to avoid people from wanting to participate in economic decisions, because all we need to do is take decisions that, of course, will hurt the majority, but these decisions are what are necessary to maintain the capital order. Thank you very much. Thank you very much, Professor Mattei, for these groundbreaking thoughts and insightful thoughts. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa primeira parte do nosso evento dessa noite. Nós assistimos então essa fala, essa aula magna da professora Clara Mattei. Agora nós iremos fazer um intervalo de 10 minutos. Tome uma água, absorvam todo o conhecimento, todas as definições, todas as passagens que a professora Clara nos trouxe. Retornem, porque ela também irá retornar nesse segundo bloco, respondendo algumas perguntas dos nossos professores e, em seguida, a terminar a sessão de perguntas e respostas, eu, professor Lucas e a professora Carolina, junto com o professor André Zigma, vamos aqui debater um pouco alguns pontos, mas principalmente gostaríamos de responder algumas perguntas de vocês. Então, intervalinho 10 minutos e na volta, perguntas e respostas com a professora Clara Mattei.
Em 5 segundos, mais uma transmissão de conhecimento do Centro Universitário Internacional Uninter. Olá, sejam bem-vindos novamente para a nossa segunda parte do evento de hoje com a professora Clara Mattei. Nessa segunda parte, ela vai responder algumas perguntas que foram feitas aqui pela equipe de Relações Internacionais e Ciência Política e, na sequência, assim que terminar a participação da professora Clara Mattei, nós iremos iniciar então nosso bate-papo, nossa conversa e também para esclarecer algumas perguntas que forem surgindo aqui no chat. Então, não deixe de enviar a sua pergunta. Então, vamos dar início à segunda parte da participação da professora Clara Mattei. I have a lot of questions here from students and also professors here from the Uninter. I would like to start with one question. It's much more a methodological question, and I will start with this one. So, Professor Mattei, my question relates to the methodological aspects of your thesis. I would like to know which sources, actors, and institutions you choose to investigate in your research. And especially whether you would recommend the same approach for analyzing different contexts, such as the case of Chile or even Brazil. So that's an important, I think it's a good way to emphasize what I tried to already say, which is that in order to actually build critical scholarship, and we know that it more than ever urgent today, we need to be courageous and try to explore different methodologies from the ones we are used to. And I think, in fact, trying to combine qualitative and quantitative methods is very important, but actually to integrate them. So in my book, I have a chapter 9 that is more looking at the historical data that gives you a very good sense of how in just a matter of a couple of years, once austerity was implemented, the wage share plummets in favor of the profit share, how profit rates start going up, how wages start dropping, how inequality increases. So there's all this data that, of course, help, bolster the point that has already, though, emerged from the qualitative studies. And so I decided to focus, of course, history is so complex. It is ultimately about choosing where the focus goes, and there's no right or wrong. We could pick any of the actors that are engaged in ultimately transforming institutions. I decided to focus on the lens of economists. So I looked at, I have 4 protagonists in Italy, 3 protagonists in Britain, and kind of the chorus of their ideas, once more, both their scientific work, but also what they were writing on the newspapers and what they were writing in general in their memoranda for policy advice, right? So this was the main way I looked at things. But then again, I looked at archives of all sorts, the Foreign Office archives of the British Embassy to see what they were thinking about when they were observing Mussolini's economic policies. I was looking at all of the different war cabinet files to explore the different role that the state took on during the war. So if you look at the book, you will see that I really tried to look at newspapers, at thoughts of actors, but also at documents of the state, both in Italy and Britain. I just experimented this way. I think it worked well to tell the story I want to tell. But there is no right and wrong when it's about qualitative exploration. And I do think that this, though, would be a wonderful approach that I would like other people to try to explore also in different ways
for other countries and for other historical moments. Because, of course, in Latin America, we have a lot of cases in which dictatorial governments have helped promote economic growth as we know it today. Considering that fiscal austerity policies are often posed as conditions for international financial assistance and economic cooperation, especially in relations between the global North and the South, how can countries in the South resist this hegemony and develop alternative models of growth and development that are sustainable and equitable without falling in traps of economic dependence? That's the $100 million question. And it's, I think, the question that any serious scholar who is not an organic intellectual of the bourgeoisie, but wants to be an organic intellectual of the people, should ask oneself, right? And so I think the whole point here in my work has been about showing how much austerity is a fundamental element to increase this market dependence, but it also sends a positive message in the sense that we see historically the huge effort that technocrats and elite in power put forward to preserve the capital order. So this means that our capital order, our economy, is not spontaneous, is not natural. And intuitions of how then we need to focus on breaking this market dependence. And we know that market dependence is a reality everywhere, but it's felt even more strongly, of course, in countries in the south of the globe, given that it's very easy also in the hierarchy of monetary system to speculate, for example, on the real. So even if Lula comes to power, and even if he maybe says a word about social redistribution, he can get punished by international investors who say, you know what, we are going to take capital away and speculate against you so that we will create a situation that will make you vulnerable politically. So what to do? I think what to do is to have the courage to actually lend importance to the actual alternatives that are already in the ground, for example, in Brazil. I'm not the one who has to tell you about the important role that MST plays, that the movement for workers without homes plays, how the movement who fights against the dams plays. You guys in Brazil are, for me, I was there a month ago or so, and you know, the sense that in Brazil people do not take for granted economic relations in a deep sense is real to me. I mean, the fact that people, you know, see a building is empty for more than a month, people say, you know what, property should be used to sleep in, and so we will take it over. This is something that does not happen in Italy or in the United States. In the United States, there's no self-managed industries. There are many in Brazil, over 50, as my colleague Flavio Chedid studies in Brazil. There's a lot of different ways that are being experimented to actually produce resources and distribute them according to not the logic of profit, but the logic of need. So I think the first thing to do is give support to realities that are already on the ground, so as to be able to pressure the capitalist state in direction that are against austerity. Now, obviously, the logic of austerity is the logic of the system. So if you want to push against austerity, you need to be prepared for a political battle in which you actually question the foundation of our economy. But I do think that right now in Brazil, out of any country in the world, it's one of the countries that has the strength, both political and economic, to be courageous enough to experiment with alternatives. I'll close by saying Antonio Gramsci, who is a big protagonist in the first part of my book. Antonio Gramsci, of course, was leading the Workers' Council movement after the First World War. He knew that it's not abstract theory that will bring us anywhere. We can come up with solutions only if we engage in the struggle and in pressuring the state to do measures that go against the logic of austerity. That's where the game begins in terms of experimentation with
counter-hegemonic ways of organizing the economic system. I have one question from Professor Lucas Massimo. Nikolai Bukharin, emphasizing the class character of social science, argued that there is no pure theory and that all knowledge arises from the practice. The ruling class poses a series of practical questions that would be answered by mainstream social science. How can we ensure the normal development of capitalist society? How should we organize economic institutions for this purpose? For the Bolshevik intellectual, proletarian social science is superior to mainstream social science because it sees further, addressing questions that do not come into the view of mainstream intellectuals. Do you believe that by demystifying the lenses of austerity, your book can be utilized as a resource for analyzing a post-capitalist order? Yes, absolutely. I think that's kind of the purpose. It's not me. I learned from very important thinkers in the tradition of Marxian economics, but I do think that the one point that has been often neglected by the Marxian tradition itself has been the importance of maintaining the political element as grounding the economic sphere. A lot of Marxian economics has fallen into the trap of the mainstream that kind of naturalizes the conceptual forms of economic theory. We shouldn't just be interested in the content, but in the way we conceptualize our society. And this is because the way we conceptualize our society is directly linked to the alienation of our material conditions. So part of this effort is to say, how can we actually go beyond just taking for granted certain concepts and digging deeper to question the form that these concepts take? And that's what I tried to do with austerity. And I do think that in terms of post-capitalist society, we realize that a lot of the problems that have characterized even, the Soviet Union, the Chinese model, all these supposed alternatives have to do with austerity. In never really being able to overcome the vertical relations of production, austerity was kind of part and parcel also of these non-capitalist in the Western sense alternatives, right? So I do think that if we take austerity as a lens, it could be developed, look critically at experiments that did occur historically, that were, of course, not able, though, to reach away from ultimately the need to discipline the majority of the working class. And this disciplinary urge is best solved with austerity, and that's why it has been used also, in context that we wouldn't immediately call capitalist. So I do think that the way I try to look at austerity could be interesting to be used in order to also look critically at other historical experiments to tell us, what? This is not it. People tell us, we've tried it all. There's nothing better than our current society. That's bullshit. That's not true. That's just a way to ideologically create passive consensus. But we do want critical tools to be able to learn from historical experiments and to move forward. I believe this is our last question. Professor Mattei, a question from Professor André Zygmunt. The rise of fascism between the world wars was preceded by a severe crisis of liberal order, with the 1929 New York stock market crash symbolized the decline of liberalism. In the following decade, representative liberal regimes nearly disappeared, and much of humanity was dragged into a new conflict. Today, we see the weakening of democracy alongside the rise of the far right, and we might consider the 2008 financial crisis as a turning point that deepened the crisis of the contemporary liberal order. Can we argue that a crisis of liberalism leads to the rise of fascism? Is this sequence of events holds true? What are the mechanisms that explain this chain of occurrences? Very important to also highlight how the 2008,
financial crisis was not really a crisis for the capital order, nor was it a crisis for the elite that gains from our capital order. It was a very clear manifestation of what austerity is all about, because it was a way for states to fall into huge debt in order to rescue financial institutions, big corporate conglomerates, while cutting social expenditure. So again, we see how austerity is not about the state spending less, it's about the state spending in the proper direction for the preservation of the capital order. The skyrocketing of fascist tendencies today. I do think that fascism, the strength of fascism today, represents the success of austerity. So again, I wouldn't say that it's the crisis of liberalism. I would say that it's a crisis for economic democracy. It's a crisis for human beings. It's not a crisis for the system. The system gains when fascist governments are in power. The system gains when non-democratic institutional frameworks are reinforced. So what I would say is that actually this we saw neo-Nazis now winning in Germany, and we've seen, in my own country, there's Giorgia Meloni. I know that in Brazil, the Bolsonaro threat is a real one. We don't want to overuse the word fascism, but certainly forms of authoritarian governments, not to speak about Trump coming up soon, represent the fact that people are so individualized, so disempowered, so much made precarious by austerity, right? This is the purpose of austerity, to kill our sense of class consciousness, our sense of possibilities to fight for a different future. So what happens is that people vote xenophobic governments that take it against the even poor people in society, the even weakest, because they don't see who the real enemy is, which is, of course, the ruling class that gains. And the ruling class keeps gaining with fascism. So you see how basically austerity's success is in the emergence of fascism, and how this fascism plays the game of austerity, as we've seen in the case of Mussolini. So this vicious circle is once more a crisis for people, but not a crisis for the system. And this is what is terrifying, is to realize that the logic of profit that dominates all of us has nothing to do with the logic of need, and that anti-democratic outcomes are solutions, not problem for our system. And this is something that should get us to think that perhaps we really should change the categories we usually use and not buy into the usual rhetoric that economists propel, because it's the time to dig deeper and to think with our own brain and to say, that's enough. We really need a different foundation for our society. Thank you very much, Professor Mattei, for spending this time with us, for our students all across Brazil. We have a lot of students that are going to be touched by your words. Thank you very much. Again, I want to emphasize that if students have issues accessing the book, please reach out. Please stay in touch in terms of what will happen with the CHE in Tulsa, Oklahoma, in terms of opportunities to learn the critical paradigm. In Brazil, there's lots of great professors already, so it's a very lucky place, in fact, and we will try to build connections with institutions already on the ground. So hopefully we will see each other again also in person. Thank you very much. Bom, essa foi a participação da professora Clara Mattei aqui no nosso primeiro dia do Internacionalista. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. A professora Clara Mattei hoje é uma das economistas mais renomadas no mundo. Esse livro, A Ordem do Capital, em 2022, foi escolhido como o melhor livro de economia do mundo. Então, ter o privilégio de ter a professora Clara Mattei conosco é imensurável. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Mas agora nós daremos início à parte final desse nosso primeiro dia, que é a interação aqui com a nossa equipe e também para responder algumas perguntas do público. E tão conceituado, tão
qualificado quanto a Clara Mattei, que se junta a nós, é o professor André Zigman, que está aqui conosco, e soma junto aqui a professora Carolina e ao professor Lucas, né? Só um pequeno recado, né, de que nós estamos num ambiente de aprendizagem coletiva, então, onde o respeito mútuo deve imperar. Então não existe pergunta, comentário ou crítica que seja impertinente, desde que dirigidos aos assuntos em discussão e formulados de forma apropriada, tá? A nossa comunidade acadêmica valoriza a diversidade de opiniões e a capacidade de construir argumentos com base em diferentes premissas no marco de distintos arcabouços conceituais. Todas as críticas e sugestões construtivas são sempre bem-vindas, pois contribuem para o aperfeiçoamento da nossa capacidade de criar, organizar e desenvolver ideias próprias. Esse é o nosso norte como acadêmicos. Bom, deixe-me agora dar boa noite ao professor André Zigman. Boa noite, Zig. E aí, quais são os seus comentários iniciais sobre a participação da professora Clara Mattei? Boa noite, Guilherme, professor Guilherme. Boa noite, professora Carol. Boa noite, professor Lucas. Eu gostei muito, né? Quando ela fala ali da necessidade de você combinar dados estatísticos com dados históricos, isso é muito interessante, né? Ela salienta muito isso, a importância de você buscar as raízes históricas dos fenômenos, as raízes históricas das crises, dos eventos, né? Então isso a gente teve uma formação, eu e o professor Lucas estudamos juntos, e faculdade, depois mestrado, mas especialmente na faculdade a gente teve uma formação em ciência política e sociologia política muito histórica. Nossos professores sempre enfatizaram isso. Então eu sempre gosto muito desse tipo de trabalho, desse tipo de debate, né? E gostei muito dessa parte, dessa recomendação metodológica. Claro, às vezes, num trabalho como os nossos TCCs, que é um trabalho de 12 páginas, você combinar métodos qualitativos e quantitativos e mais análise histórica talvez não tenha um espaço. Mas para quem estiver pensando numa área acadêmica, né, é muito, muito importante isso, né, você não ficar só preso a um tipo de metodologia. Então essa ideia dela de combinar metodologias é muito interessante. Eu estou falando aqui do aspecto metodológico, né, mas do aspecto mais de algumas ideias que ela expõe, enfim, a gente pode discutir mais adiante, né. Eu tenho algumas considerações a fazer. André Zigman. Bom, então vamos dar início aqui à nossa conversa. E aí, professora Carolina Roeder, o que você nos diz sobre a participação da Clara Mattei? Então, achei fantástica a palestra dela e lendo também um pouco do livro, né, que ela vai trazer o conceito de austeridade, né, muito forte no texto dela. E eu achei muito interessante que ela vai abordar a austeridade, né, que ela vai ser tanto fiscal quanto industrial. São 3 austeridades, né, que ela vai conceituar então no livro, e que a austeridade foi um método para impor a ordem do capital 100 anos atrás, né? Ela vai a partir depois da Primeira Guerra Mundial, e analisando o caso da Itália e da Grã-Bretanha, né? E achei muito interessante o ponto que ela traz sobre o fato da austeridade econômica ser sinônimo de economia hoje. Porque a gente pode ver isso no próprio jornalismo, né? O que é economia? A taxa de juros, controle da inflação. E ela traz esse ponto, né, no livro e na palestra também, de uma forma muito objetiva, muito didática. Eu achei muito bom esse aspecto também, sobre essa retirada mesmo do aspecto político, né? Tira o aspecto político da economia, tira o aspecto social
como se não fossem pessoas, né, impactadas, que fazem parte de uma economia. Então, eu achei fantástico esse ponto. Eu me lembrei muito da nossa disciplina de economia política, que é com o professor Felipe Calabres, que tem um livro fantástico. Os nossos estudantes aqui que não fizeram ainda essa disciplina vão ter a oportunidade de fazer. O livro do professor Felipe Calabres tem o prefácio do Bresser Pereira, inclusive. É um dos melhores livros que a gente tem aqui do nosso curso. E eu me lembrei muito da disciplina, né? Porque essa coisa desse discurso do tecnocrata, em que tem essa roupagem, né? Objetiva, técnica, mas que na verdade tem valores, tem ideologia, né? Tem política. Então eu acho que é muito interessante isso para os nossos alunos de relações internacionais, né? Porque eles precisam ver o aspecto político, né? Enfim, nas relações internacionais, sobretudo. Ah, com certeza, professora Carolina. E quando você estava falando, estava aqui pensando, e aqui trazendo, veja, ciência política. Sempre que um governo está para se iniciar, né, então foi eleito um candidato à presidência da República, aí começa, fulano vai ser ministro da cultura, ciclano do esporte, e tá lá, não tem peso. Sim. Quando começa planejamento, fazenda e Banco Central, a lógica da política é meio que, isso tem que ficar de lado, você tem que botar alguém que seja um as da economia, você tem que botar, e preferencialmente alguém que tenha um discurso da austeridade fiscal. Sim. Então é como se a economia não pode estar debaixo do guarda-chuva da esplanada dos ministérios, tinha que estar em outro lugar. E é claro, ela até faz essa referência, por exemplo, num debate que está muito contemporâneo aqui, que é a independência do Banco Central. E aqui não é ser a favor ou contra, mas do tipo, essa indicação sempre vai estar... essa pessoa indicada, ela foi indicada porque ela é técnica ou porque ela vai lá fazer o desejo do presidente de turno? E é como se, mas tudo bem, mas o governo tem um projeto, o governo tem uma visão de mundo, independente de qual seja o governo, mas ele tem um projeto de poder. Sim. E para ele alcançar, também o Banco Central é uma ferramenta que é necessária para alcançar seus objetivos. Então, mas é uma discussão que não pode ser atingida. Tem que ter uma blindagem, e essa blindagem, na visão da professora Clara Mattei, se dá no discurso da austeridade. Então, se a gente pensar assim, não, vou indicar um presidente do Banco Central que acha que o banco pode colaborar para a diminuição da desigualdade. Não, peraí, está sendo ideológico. Ou vou botar um presidente do Banco Central que vai desregulamentar o sistema bancário no Brasil. Não, está sendo ideológico. Então não é assim, há um aspecto da política. E você, professor Lucas Massa? Bom, acho que não há necessidade de repetir os cumprimentos. Estamos todos impressionados com a qualidade da exposição que tivemos. Então, quero partir disso e começar salientando um comentário que o João faz junto conosco. Achei muito, muito oportuna, Guilherme, a sua ideia de que o conhecimento se constrói coletivamente, né? E o João, ele observa aqui no chat, como não sermos vítimas dessa domesticação de classes, vivendo numa época de tanto radicalismo. João, eu começo a minha intervenção aqui na nossa mesa de discussões salientando a pertinência de uma palestra como essa para os alunos e os demais espectadores do nosso canal. Refletir sobre questões tão sofisticadas, mas ao mesmo tempo tão acessíveis, como essas que vimos na palestra da professora Clara, eu penso, é a melhor forma de instrumentalizar as pessoas que vão, saindo da Uninter, tomar decisões para que ponderem sobre suas consequências. Notem, um ponto altíssimo, eu penso, desta obra, desta aula magna que tivemos hoje,
e também se repetirá na aula de amanhã, nós sabemos porque já assistimos o vídeo, mas é que a gente aprende a refletir sobre as nossas próprias categorias. Quando a professora Clara, ela insiste na importância de entender a austeridade como um produto da teoria econômica, e quando ela nos fala que as pessoas que formularam essa teoria econômica lá atrás, antes ainda dos neoclássicos, eram pessoas que descreviam a classe trabalhadora como pessoas submetidas a toda sorte de vícios, ali a gente percebe o viés já na maneira como se forma o conhecimento. Eu gostei bastante da forma como ela responde a minha pergunta aqui, eu agradeço inclusive ao Guilherme, ao Frota, a todos os colegas que permitiram que isso acontecesse, da gente refletir sobre a ideia de formas conceituais. Os conceitos têm chão, e eu acho que essa é uma grande lição, João e demais colegas que nos prestigiam aqui nessa atividade. Eu acho que entender que os conceitos têm chão, têm forma, e essa forma importa muito para o conteúdo desses conceitos, eu acho que esta é uma estratégia importante para, pelo menos, disseminar um pouco mais de pensamento crítico. Este é um ponto central, e eu acho que a observação do Zygmunt foi muito oportuna para esse ponto, porque a gente tem que olhar para a história. Eu acho que esse é uma característica que está presente na formação de muitos de nós, e o Zygmunt, ele fez muito bem de destacar que este é um dos grandes diferenciais do livro da professora Clara Mattei, né? Eu teria outras considerações a fazer, mas vamos circular um pouco mais a palavra para eu não me estender em demasia e sempre salientar o chat, né? A gente gostaria nesse momento de poder interagir com vocês. E a pergunta do Djalma já está na lista aqui, Djalma. Tá certo. Bom, queria pegar aqui um pouco do que você falou, professor Lucas, a respeito, e do Zig também, desse ser um trabalho de história econômica. É claro, é evidente, e a professora Carolina até falava nos bastidores que também é um trabalho de política comparada. E uma das coisas que me chamou a atenção a ler o livro, e aqui queria que o Zig, Carol, você, Lucas, também comentassem, se acharem pertinente, que primeiro a gente consegue compreender discussões que estão em voga hoje num trabalho onde ela mesma diz, é de 100 anos, é um trabalho histórico. Mas uma coisa que chama a atenção, e isso é muito interessante para quem gosta de política comparada, de metodologia, e é uma discussão rica da academia, que são objetos distintos. Por que são objetos distintos? Ela fala, estou falando de Itália e Grã-Bretanha no contexto pós-Primeira Guerra. A Itália foi por um caminho, foi para o fascismo, foi para um governo autoritário, não havia instituições democráticas, não era liberal, longe da nossa realidade. E ela vai fazer essa comparação para demonstrar como o discurso da austeridade leva ao fascismo, usando a Inglaterra, que nunca passou por esse caminho. Nunca foi autoritário, nunca deixou de ser um símbolo do liberalismo. A Inglaterra vai servir, para quem tiver interesse em ler a obra, de que, então, enquanto no fascismo italiano você tinha um líder autocrata, que as elites se associavam e ali havia a transformação através da mão dura de um líder autoritário, na Grã-Bretanha ela vai usar assim, no sistema democrático isso também ocorre. São os núcleos de poder. É como você chega lá e esse grupo, através ai meu Deus, agora como fosse sindicato de empresários, assim, associações patronais? Isso, associações patronais vão se reunindo, vão se construindo e vão tentando influenciar a agenda econômica, e daí você começa a ramificar para várias outras coisas, como, por exemplo, a economia, o estudo das ciências econômicas serem estudos técnicos, sim, dissociados das demais ciências humanas. Então você descarta esse fator, você traz esse aspecto de dominação, que daí
com objetos distintos, usando um Estado autoritário e o outro um Estado liberal. Professor André Zigman, o que você acha disso? Eu estava lembrando aqui que o professor falou que o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Banco Central são meio protegidos, né? Na verdade é interessante porque o Estado ele é composto por vários órgãos, evidentemente, um grande fecho de órgãos, de organizações. Ele tem uma autoridade executiva que coordena tudo isso, né? Que é o executivo, o governo, enfim. E o Estado ele produz diferentes políticas, diferentes cursos para grupos diferenciados da sociedade. Então, a autor é marxista, o Marx já detecta isso na principal obra dele, que eu acho a mais conhecida é o Capital, mas eu acho que a melhor obra dele, pelo menos, é o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que é um clássico aí do pensamento político. Ele fala isso como os órgãos, eles vão, as organizações do Estado, que compõem o Estado, eles absorvem diferentes interesses, ou seja, interesses específicos de classes diversas. Então, esse núcleo mais econômico, ele tende a atender, vamos dizer assim, os interesses financeiros, tá? E outros órgãos vão produzir um discurso e produzir políticas para as outras classes. Por exemplo, o Ministério do Trabalho mais voltado para os trabalhadores, enfim, né? O Ministério da Agricultura voltado mais para os produtores rurais. Então é interessante isso que o professor lembrou, dessa dinâmica, dessa relação entre Estado e sociedade, que é algo que está muito presente na tradição marxista da qual ela faz parte. Claro, no século XX isso foi bastante desenvolvido, essa ideia, né, do Estado como produtor de discursos e de políticas voltadas para classes específicas. Mas claro que esse setor que tem mais poder é o setor financeiro, né, tem um poder social muito grande. Na verdade, isso também é uma discussão que vem da tradição marxista, quer dizer, o Estado ele tem uma dependência estrutural do capitalismo, especialmente do setor financeiro, né? Porque é justamente numa economia razoavelmente em funcionamento que o Estado busca recursos, né, para atingir seus objetivos, buscar seus interesses, enfim, né? Então é interessante essa discussão. Mas eu queria voltar à Primeira Guerra Mundial. As pessoas talvez não saibam, mas depois, enfim, no final da Primeira Guerra Mundial, em 1917, você teve a Revolução Bolchevique, enfim, a Revolução Russa, todo mundo sabe disso. Mas logo depois, quase teve revolução na Alemanha, bateu na trave, quase teve uma revolução socialista na Alemanha, e você tinha muita agitação na Itália, muita agitação operária na Itália, uma das principais lideranças, como ela citou, Antônio Gramsci. E isso remete a uma discussão que eu também acho que é muito importante a gente fazer, como eventos históricos, tá, eles mudam a trajetória dos países, dos continentes, enfim. Talvez sem Primeira Guerra Mundial, sem o envolvimento, por exemplo, da Itália na Segunda Guerra Mundial, talvez não tivéssemos o Mussolini, tá? Talvez não tivéssemos... Até ela fala isso num trecho da entrevista, né? Você tinha a ascensão de propostas de forças contra-hegemônicas, né? E é exatamente por isso a importância do estudo histórico, ou seja, determinados eventos como revoluções, golpes de Estado, ou mesmo um período muito longo de um governante no poder, né, eles têm essa capacidade de moldar a trajetória das nações. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, não é o alvo aqui da discussão, mas, por exemplo, a história do Brasil foi muito moldada pela Revolução de 30, por exemplo. Tá? Tudo que veio depois, né? É um evento muito importante da nossa história. Talvez um dia a gente possa marcar uma discussão aí sobre esse assunto, né? Mas então essa parte dela mostrar como esses eventos históricos eles têm uma capacidade de transformar a trajetória e determinar a trajetória dos países é muito interessante, tá? E não à toa, quer dizer, na Itália se cria uma tradição fascista e que está presente até hoje. E aí eu já estou saindo um pouco do marxismo dela, eu estou indo mais para uma questão cultural, né? Claro, ela explica as razões, né, econômicas e políticas que deram origem ao fascismo, mas é interessante como se cria uma determinada tradição política depois
de um evento tão poderoso, tão impactante como uma guerra mundial, né? E como essas tradições elas vão permanecer nas sociedades, né? Como o Brasil também tem uma tradição de populismo, de direita, de esquerda, isso é uma tradição também política. E como essas coisas, vamos dizer assim, ressurgem, né, em determinados períodos. E só lembrando, essa questão das respostas, o professor salientou, né, que as respostas, que é uma coisa que está no livro dela, uma resposta fascista e uma resposta concentrada no Banco da Inglaterra. Depois, nos anos 30, os países também vão dar respostas diferentes, né, à crise de 1929. Você vai ter a resposta do New Deal, que é um capitalismo mais organizado nos Estados Unidos. Você vai ter uma resposta da social-democracia da Suécia, e você vai ter a resposta nazista também, né? A resposta que a Alemanha vai dar à crise. A crise de 29 fortaleceu muito o partido nazista e vai, vamos dizer assim, preparar a chegada, vai ser um impulso à chegada dos nazistas ao poder. Então essa questão da comparação, né, de entender por que os países dão respostas diferentes às crises, ela é muito, muito interessante também nessa parte do livro. A importância de você comparar, né? Você comparar, se você olhar, por exemplo, um evento histórico isolado, né? Se você não compara com outros, você perde o entendimento do evento histórico que você analisou, ou do evento que você está analisando. Tá? Então você analisar a vitória de um candidato de direita no Brasil e não comparar com a vitória de outros candidatos de direita, por exemplo, você perde o próprio entendimento daquele fenômeno que você está estudando. A comparação serve para você aprofundar aquilo que você está entendendo. Não, vamos ver um outro caso parecido, porque aquilo vai mostrar para você aspectos que talvez você não enxergasse se você analisasse isoladamente um determinado fenômeno, um evento. Né? Muito oportuna essa sua observação, e eu queria seguir desse ponto onde você para, até para ajudar as pessoas que estão conosco a diversificar uma base de referências, não é? Eu não pude deixar de me recordar, ouvindo essa tua análise, do livro do Barrington Moore. Eu acho que é um livro que precisa ser colocado nessa mesa de discussão. As origens sociais da ditadura e da democracia. Talvez uma das grandes obras de sociologia histórica que tem que sim ser lida, ser consumida por quem quer que deseje se aprofundar sobre esse assunto, por quem quer que deseje trilhar um caminho na pós-graduação. É realmente algo incontornável para que a gente possa identificar. Eu acho que tem outro ponto que é muito importante na sua fala e que está aqui na palestra da professora Clara: identificar os eventos históricos e as conjunturas críticas. Essa definitivamente não é uma escolha fácil. Não é trivial encontrar esses turning points, não é? Mas nós temos aqui, nessa palestra e nessa obra, algumas escolhas que ajudam como fazer esse caminho. Então, junto com as origens sociais da ditadura e da democracia, do Barrington Moore Jr., lá a gente vê claramente essa perspectiva de grandes trajetórias, e isso também está presente aqui na sociologia, na história econômica, ao menos na sociologia, da professora Clara. Mas eu acho que é importante retomar o tema das perguntas, das respostas às perguntas que elas nos forneceram, porque teve ali algo que eu achei muito importante para os nossos estudantes em particular. Quando eu perguntei a ela sobre a economia política soviética, sobre a economia política do Bukharin e sobre a forma como ele concebia a vantagem da economia política dos soviéticos contra a dos burgueses, naquele momento a professora Clara traz um ponto que eu acho importante. Tradicionalmente, quando se precisa fazer um contraponto com as explicações econômicas, levanta-se o problema da ação da classe. Essa é uma crítica, assim, básica que se faz aos pressupostos, a muitos... Afinal, como que agem as classes sociais? Esse ponto ele é tão importante, pessoal, que hoje, agora, 2024, discute-se nos currículos de ciência política uma disciplina que é ação social, movimentos sociais e ação coletiva. Como que ocorre a ação coletiva? Esse é, de fato,
um dos pontos que fustigou a construção marxista como um todo. Quando a gente vem ouvir a resposta da professora Clara, ela traz um aspecto que eu achei muito interessante. Ela entende a austeridade como controle. A austeridade como controle da classe trabalhadora. E neste ponto, a União Soviética e a China comunista, elas exercem exatamente o mesmo princípio. Esse foi um ponto que eu achei muito rico da explicação dela. Por quê? Imediatamente na resposta anterior, ela falava sobre a dimensão política, isto é, a base, ela fala na resposta à minha pergunta, né? A base da economia é a política. E aí ela vem falar de movimentos sociais, ela vai falar de novas formas de controlar o trabalho que deixam de lado a hierarquia, o controle, as relações verticais. Então, eu acho que uma das grandes riquezas dessa obra é que, por se amparar em uma corrente do marxismo muito, muito importante, que é a corrente gramsciana, vocês devem ter percebido que na resposta dela, ela fala em consenso passivo. Não é? Essa é claramente uma categoria da visão gramsciana. Não é? E eu acho que quando ela traz isso, ela nos ajuda a superar essa crítica que se faz ao marxismo de que ele não dá conta da ação social. Ora, vá para dentro de um movimento social e você vai ver como que as classes agem, como que a ação coletiva ocorre. Basta sair desta posição de um analista frio, de um analista que não está conectado com a prática da classe, para perceber como que é limitada essa crítica. Mas é, sim, um contraponto importante que a gente deve trazer. E para encerrar essa minha intervenção, eu saliento para os estudantes que estão trabalhando com movimentos sociais. Vocês que se colocaram nesta posição, que estão trilhando um caminho para ser dirigentes políticos, dirigentes de movimentos sociais, nesta obra, vocês vão aprender a refletir sobre o peso que a ideia de austeridade tem para a definição de hierarquias. Não é? Refletir e, eventualmente, se for o caso, alterar a sua própria prática no exercício de uma liderança de movimento social. Essa seria a dimensão, eu acho, do o que fazer. Queria fazer um gancho com essa tua fala, professor Lucas, que ela vai colocar que a austeridade ela vai desviar a atenção dos problemas sistêmicos, né, e ajudar a fomentar a passividade coletiva. Acho que até essa conjuntura que a gente tem hoje, né, de passividade mesmo, coletiva, de uma dificuldade de uma ação social, uma ação coletiva, também passa por essa austeridade, né, que a gente tem hoje. E aí, trazendo um pouco aqui para o Brasil, eu queria trazer a nossa conversa um pouco para o Brasil. Um dos aspectos que ela aborda muito no livro é a austeridade monetária, né? O fato da gente ter a maior taxa de juros do mundo. Hoje, eu trouxe os dados de hoje, a gente não está em primeiro lugar, mas estamos em segundo. A gente só está atrás da Rússia, que está em guerra. Por isso que tem uma taxa de juros alta também. Mas isso é um aspecto muito interessante, acho que para a gente pensar que a política doméstica, a política brasileira, porque a gente sempre teve uma ortodoxia econômica na política monetária, né? Isso foi uma constante. A nossa taxa de juros ela sempre foi alta no Brasil, mesmo durante o governo Lula 1, Lula 2, Dilma, enfim, a gente teve na política econômica, mas aí não a monetária especificamente, né, mas sim na política fiscal, a gente teve depois, em 2006, não foi nem em 2003, no primeiro ano do governo Lula, porque a gente começou no governo Lula com Palocci, né, mas aí depois com Manteiga, que em 2006 só que vai ter uma política mais ortodoxa, aliás, mais heterodoxa, que na linguagem econômica é tudo que não é a teoria neoclássica, né? Então, a política heterodoxa é tudo que não é a neoclássica. Então, só em 2006 até 2015 que a gente teve uma política que tinha uma perspectiva desenvolvimentista e não necessariamente ortodoxa, né? Mas a política monetária, isso eu acho que é interessante a gente trazer esse dado também. A taxa de juros sempre foi alta, independente, né, de ter o Guido Mantega como ministro da Economia. A gente tinha uma taxa de juros muito alta. E aí, um dado que eu acho que é interessante também abordar
é o seguinte, os juros, né, ele vai indexar a dívida pública. Então, quanto maior a taxa de juros no Brasil, mais o governo brasileiro vai gastar com o pagamento de juros. Então, para pagar, então, né, os ativos, os títulos públicos, né? Um ponto percentual de juros representa 40 bilhões de reais. Isso é 1/4, são 3 meses do que a gente gasta, do que o governo federal gasta na saúde. É um valor muito alto. A gente muitas vezes... Um ponto percentual. Hoje, a taxa de juros real hoje no Brasil é de 7,5%. 7,5%, a segunda mais alta do mundo. Né? Faz sentido o que ela coloca. E para a gente analisar hoje o caso brasileiro, né? Qual que é a média mundial? E a média mundial é 0,63%. É uma diferença muito grande. Realmente se paga muito juros no Brasil. E isso impacta o desenvolvimento da economia, que não é economia só, né, dos técnicos, as pessoas que fazem parte do país, né, da economia, né? Porque, enfim, a taxa de juros ela vai fazer com que as pessoas tenham menos capacidade, né, enfim, quando vai abrir um negócio, vai contrair um empréstimo, né? Uma vez que há um aumento da taxa de juros, vai aumentar a taxa de juros também nos bancos, né? Aumentou a Selic, aumenta no banco. Enfim, e se a gente tivesse a diminuição, por exemplo, de 4 pontos percentuais da taxa de juros, né? Seria então o gasto da saúde, do governo federal com a saúde em um ano, se a gente diminuísse a taxa de juros, né? Então, que a saúde são 160 bilhões de reais, isso foi gasto em 2023. Então, eu acho que é muito relevante esse argumento dela, porque realmente são decisões políticas, né? Então, a decisão de se manter um banco central em que o chefe do Poder Executivo não tem ingerência, né, não vai poder opinar sobre a política monetária do país. Então, isso é uma decisão política. Embora tenha também essa roupagem, né, de ser técnico, enfim, de ser algo que está respaldado pela teoria econômica, né? Mas qual teoria econômica? Tem várias, né? Exatamente. Por justamente não ser uma ciência objetiva. Exato. Não é matemática. Com certeza. É isso que é importante que quem nos assiste saia ao menos com essa consciência de que a economia é um campo que deve olhar para o desenvolvimento do indivíduo também. Claro. Então, nada ocorre sem a dimensão do indivíduo. Por isso que não é algo exato. Não é, se fosse, seria engenharia, não seria ciências econômicas. Nós já estamos nos aproximando do final do nosso primeiro dia aqui do nosso evento do Dia do Internacionalista, e eu gostaria de destacar uma pergunta do Mike Robinson, de que perguntou sobre a questão ambiental, se ela encontra janela de atuação numa ordem cada vez mais capitalista e de mercado. Veja, Mike, dentro do trabalho da Clara Mattei, primeiro a gente precisa, né, sempre ressaltar que é um trabalho de história econômica, né? Então ela não está abordando necessariamente as temáticas contemporâneas. Mas dentro da lógica, dentro do argumento que ela traz do livro dela, a gente pode dizer que a questão ambiental ela está debaixo desse guarda-chuva dos interesses de mercado, que sempre vão acabar se sobrepondo às preocupações ambientais, né? Então, uma vez que essa lógica ambiental ela vai ser capturada pelo mercado, ela se torna uma mercadoria, onde esses nichos econômicos, como ela chamou, né, de capitalismo verde, entre aspas, vão encontrar janelas de atuação. Então, assim, essas janelas é quando esses assuntos vão ganhar alguma evidência e vai juntar o que é o correto a se fazer com uma lógica
de mercado por trás, né? Então, por mais que a atuação tenha um cunho humanista, social, de desenvolvimento que seja, vai estar embutida ali o lucro e a vantagem competitiva, não sendo apenas um movimento de transformação da sociedade. Então, por isso que ela até colocou o capitalismo verde, entre aspas, dentro de uma lógica da ordem do capital. Antes da gente encerrar, eu queria repercutir rapidamente, nós não podemos responder, a pergunta do Djalma, o Djalma Oliveira, super participativo, muito obrigado, Djalma, e todos vocês que estão aqui conosco no chat. A Djalma pergunta sobre as crises cíclicas, né? Se elas podem ser entendidas como uma causa. Eu penso que... Deixa eu pegar a pergunta dele. A acumulação de renda, né? Como ela é maior que as taxas de crescimento. Se isso é a causa das crises cíclicas do capitalismo. Exato. Nós estávamos pensando sobre sua questão, Djalma, e eu creio que a gente deveria se aprofundar um pouco mais na obra do Thomas Piketty para dar uma resposta correta, não é? Eu, de forma um pouco mais comedida, antes de pensar em causas, eu colocaria as crises cíclicas como componentes. Por quê? Porque também é um autor que, assim como a Clara Mattei, está olhando os processos históricos, a economia como um processo histórico, como um processo de longo prazo, né? Então, as crises cíclicas, eu penso que seria mais... Assim, sem se aprofundar, sem ler, sem estudar, eu colocaria mais como um componente do que como uma causa. Mas eu chamo a atenção, foi muito bom você ter trazido o Thomas Piketty aqui para a nossa conversa, porque ele está na 4ª capa do livro da professora Clara Mattei. Ele escreve aqui, um fascinante tratado histórico sobre a ascensão das políticas de austeridade e sua relação com o fascismo. Leitura obrigatória com lições fundamentais para o futuro. Fecha aspas, palavras do Thomas Piketty sobre o livro A Ordem do Capital. Então, sem dúvida, eles estariam muito próximos na ordem de leituras, não é? Eu acho que tivemos outras intervenções aqui no chat, mas não me lembro de ter outra que a gente deva repercutir com um pouco mais devagar aqui no final do nosso encontro. Ele comenta também, né, pergunta se a crise de 2008 encerrou. Minha opinião, eu acho que não. Eu acho que, inclusive, a gente viu em junho de 2013 também consequências da política anticíclica que a Dilma ela adotou, né, no seu governo para tentar controlar a crise, o impacto da crise econômica de 2008. E, enfim, eu acho que ela nunca acabou e só tende a gente ter mais crises, né? Com certeza. E por isso que uma das discussões que estamos tendo, inclusive até no âmbito do Observatório de Conjuntura, é se está havendo uma mudança na ordem internacional liberal como nós conhecemos. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso primeiro dia de evento do Dia do Internacionalista. Já gostaria de agradecer a audiência, a paciência de vocês que nos acompanharam do começo ao fim. Gostaria de agradecer ao professor Lucas, a professora Carolina, ao professor André Zigman. Se vocês quiserem deixar um último recadinho bem rapidinho antes da gente encerrar, por favor, o palco é de vocês. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que é um momento único para o nosso curso aqui. Eu estou muito feliz de fazer parte desse evento e dizer para os alunos que eles aproveitem muito, porque você não precisa se filiar a uma teoria específica, mas você precisa estudar todas elas. É muito importante que a gente tenha acesso a todas as teorias e correntes e visões, porque, sem dúvida, isso vai fazer com que vocês sejam mais críticos, né, na análise de vocês, no trabalho de vocês, que é algo essencial, né, no trabalho de um internacionalista. Então, a gente se vê amanhã. Eu agradeço muito a participação de vocês também. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com os meus colegas, de estar num evento tão distinto para os nossos cursos. E, além de fazer esse agradecimento, eu devo dizer que quem estiver conosco amanhã terá a oportunidade de me ver um tanto quanto envergonhado em face da resposta que eu recebi do professor Cas Mudde para a minha pergunta. Mas grandes professores são esses que tiram o nosso chão.
que nos fazem ver, que mudam a forma como a gente pensa. E eu espero que vocês não percam essa oportunidade de estar conosco falando sobre um tema tão importante como esse que abordaremos também amanhã. Sr. André Zigman. Obrigado, professor Guilherme. Foi um prazer estar aqui com vocês, Carol, Lucas, né, professor Guilherme, claro, os nossos alunos. Vocês tiveram aqui um debate muito qualificado, tá? Quer dizer, o nosso debate aqui, mas a apresentação, né, a entrevista da professora é algo muito qualificado que vai ser muito importante para a formação de vocês. E espero que vocês que estão aí, né, pensando no TCC de vocês, estão pensando, alguns já pensando talvez em alguma pós-graduação, que olhem com carinho para esse negócio chamado método histórico comparativo, tá? É um método muito importante, muito interessante. A gente pode dizer que ele é tradicional nas ciências sociais, tá? E olhem com muito carinho, porque eu acho que ele tem uma força explicativa muito diferenciada, tá certo? Mas obrigado aqui mais uma vez, e foi uma ótima noite aqui de discussão. Muito obrigado, professor André Zigman. Então, a gente encerra nesse momento o primeiro dia do nosso evento com a professora Clara Mattei. Novamente, muito obrigado por vocês terem participado e esperamos o retorno de vocês amanhã, às 19 horas, também no nosso canal do YouTube para o nosso segundo dia de evento. Então, muito obrigado e uma boa noite.